Tânia Bacelar é graduada em Ciências Sociais pela Faculdade Fascinete do Recife e em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pernambuco, portadora do Diploma de Estudos Aprofundados DEA pela Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne, e doutora em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço também pela Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne. Atualmente é professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, sendo também sócia da Consultoria Econômica e Planejamento CEPLAN. Eu e Luciano nos conhecemos de longa data. Somos ambos pernambucanos, da mesma geração, temos a mesma formação, todos dois somos economistas, ninguém é perfeito, né? Ambos nos tornamos professores universitários, mas nunca ficamos só na academia. A gente sempre combinou a academia com um trabalho no setor público. E atuamos sempre no mesmo campo político. De vez em quando a gente se encontra nas batalhas políticas desse país, né? Porque a gente tem o mesmo sonho. A gente acha que o Brasil pode ser um país democrático e, mais do que isso, uma referência mundial de um tipo de desenvolvimento diferente. E a gente acredita nisso. Então, tem uma identidade entre nós e, por isso, ele me ligou na sexta-feira dizendo que estava com a palestra pronta e me mandou uma cópia da palestra, mas a presidente tinha convocado ele para um trabalho no final de semana. Esse meu final de semana voou e eu não posso mandar um diretor, porque eu vou precisar, para fazer esse trabalho que ela me pediu, de convocar também o pessoal do banco. Então, estou lhe pedindo para me substituir. Vou te mandar a minha palestra. Claro que você não vai fazer a minha palestra, vai fazer a sua, mas no final eu queria que você terminasse a palestra com a parte final da que seria a minha, onde eu coloco um pouco a visão do banco sobre essa temática, né? Eu acho que é sinal dos tempos a gente ter convidado o presidente do BNDES para abrir esse fórum. Em outros tempos, a gente teria convidado o Banco do Brasil, que também está aqui, que também é parceiro desse esforço e que também continua ativo, trabalhando pelo desenvolvimento rural brasileiro, inclusive com iniciativas inovadoras como o DRS, né? Que eu considero uma iniciativa inovadora, inclusive pela abordagem territorial do trabalho do DRS, né? Então, não nos surpreenderia se quem estivesse abrindo aqui fosse o Banco do Brasil, mas foi convidado o BNDES. E eu acho que é sinal dos tempos, porque o BNDES já foi o banco da industrialização brasileira e não do desenvolvimento rural brasileiro. Como também, numa certa fase, foi o banco da privatização. Nos anos 90, ele deixou de ser o banco do desenvolvimento para ser o banco da privatização. E nesse começo do século XXI, o BNDES se reposiciona e hoje a gente vê que ele é o banco do desenvolvimento do Brasil. Ele continua sendo o banco do desenvolvimento industrial, porque o Brasil ainda tem desafios importantes
no desenvolvimento da sua indústria, mas ele tenta ser mais do que isso. E o apoio que o banco deu ao nosso estudo foi entusiasta. Convocado para apoiar o estudo, eles deram apoio imediato, tanto que as primeiras oficinas que nós fizemos do estudo foram feitas lá no Rio, na sede do banco, né? O que sinaliza esse novo posicionamento do BNDES com relação ao desenvolvimento brasileiro. Então, acho que isso explica por que o banco estaria sendo chamado para fazer a abertura desse 7º fórum. Justificado a minha presença, eu vou fazer um pouco, seguir esse roteiro, como eu combinei com o Luciano, né? Os 2 primeiros itens são mais meus e o último item veio da conferência magna que ele tinha preparado. Então, eu vou começar colocando um pouco o contexto do nosso debate e algumas tendências recentes do desenvolvimento brasileiro, para criar um pano de fundo até para esses vários dias em que nós vamos estar aqui reunidos. Depois eu vou vir mais para o momento atual e colocar a importância da gente fazer essa discussão sobre o rural brasileiro nesse começo do século XXI. E depois eu vou um pouco olhar como é que o banco está se posicionando em termos de políticas públicas para o desenvolvimento rural, como ele me pediu. Então, é esse o meu roteiro. Em termos de contexto mundial, eu tenho destacado que eu acho que a gente vive um momento de crise, mas vive também um momento de mudanças importantes. Então, não dá para a gente trabalhar só a crise, embora a crise seja um elemento muito forte no cenário mundial, mas a crise é uma crise que está associada a essa macro tendência que o mundo viveu dos anos 70 para cá. Um avanço muito grande da globalização, mas especialmente da globalização financeira. Porque desde a crise do petróleo, lá nos anos 70, com os petrodólares, a esfera financeira da economia cresceu muito. Eu tomei 2 dados aí de um estudo do FMI, que mostram que em 2008, antes de estourar a bolha imobiliária americana, os ativos financeiros mundiais totalizavam quase 900 trilhões de dólares, para um PIB mundial de 60. Eu acho que esses 2 números, eles dão uma ideia de em que mundo a gente vive, né? O mundo da hegemonia da acumulação financeira, e não é à toa que a crise estoura no coração dessa esfera financeira. Lá em Wall Street, é lá que ela deflagra para depois se estender mundo afora, né? E a gente está no meio dessa transição, né? De uma transição onde a crise vem e se instala mundo afora. Portanto, estamos aqui discutindo desenvolvimento, mas o ambiente é este, tá? Uma característica importante desse momento é que a crise, ela afeta mais os países ricos. Então, essa curva aí do desempenho do PIB está mostrando isso, né? A linha laranja é a linha dos países ditos emergentes. E aí a gente vê nitidamente no gráfico como os países emergentes estão se saindo melhor na crise, e a linha verde é a zona do euro, que é onde a crise está batendo com mais profundidade. Então, essa é uma novidade. A crise tem afetado com mais força não só os Estados Unidos, mas, sobretudo, os países
da Europa, que são, no seu conjunto, os países mais desenvolvidos do mundo, né? E a crise fiscal, que veio associada à crise financeira, né? Como em geral acontece, quando a crise é financeira, a gente não deixa que ela fique no mundo das finanças. Os governos tendem a proteger o mundo das finanças para depois jogar o ônus da crise no conjunto da sociedade. E a crise financeira mais aguda também é dos países mais ricos do mundo. Como a crise financeira é mais intensa lá, a sua alma gêmea, que é a crise do setor público, aparece com muita força nos países desenvolvidos. Essa tabela da esquerda lá mostra a dívida pública sobre o PIB em 2012, a da Grécia é 163% do PIB, a da Itália 126%, a da Irlanda 118%, a de Portugal 114%, a dos Estados Unidos 107%. E eles são o maior PIB do mundo. 107 em cima do maior PIB do mundo é uma senhora dívida pública, né? Quando a gente olha para a tabela do lado de cá, que são os países em desenvolvimento, a gente vê que o padrão é completamente diferente. Então, não só eles estão sofrendo menos com a crise, como a sua situação fiscal também é bem mais razoável, né? O Brasil tem 64% se a gente considerar a dívida bruta. E se a gente considerar a dívida líquida, tem 36% mais ou menos hoje. Já tivemos mais de 50%, né? Então, essa crise fiscal, nós brasileiros sabemos do que se trata, porque a gente viveu ela na pele na década de 80 e na década de 90, né? Então, a discussão de como enfrentar a crise, a necessidade de fazer cortes, era uma agenda brasileira muito forte nos anos 80 e nos anos 90. Hoje ela perdeu espaço na nossa agenda porque a gente foi melhorando esse quadro, né? Mas a segunda ideia, a força que eu quis desenvolver, é que não temos só crise. Portanto, que para pensar o desenvolvimento brasileiro das próximas décadas, nós precisamos estar atentos de que, para além da crise, o mundo vem passando por mudanças que são muito importantes para nós. E eu listei algumas aí que eu considero relevantes. Primeiro, o crescente peso dos países em desenvolvimento. Como a crise está batendo mais nos países mais ricos, os países em desenvolvimento, que alguns chamam de emergente, principalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles estão crescendo de importância no cenário mundial. Então, essa é uma realidade que vai se impor nas próximas décadas. A China hoje já é a segunda economia do mundo, já passou o Japão, né? E essa trajetória também vai levar o Brasil a um posicionamento muito mais importante do que a gente teve no século XX. Chegamos a ser a 8ª economia do mundo, caímos para a 12ª, mas tudo indica que a gente vai chegar aí ao 4º ou 5º maior base produtiva do mundo nas próximas décadas. A segunda grande mudança é que estamos no meio de mudanças muito importantes nos paradigmas técnicos. O mundo do século XX foi o mundo da indústria eletromecânica. O mundo do século XXI é o mundo da indústria eletrônica. E entre o padrão eletromecânico e o eletrônico tem diferenças muito importantes. E tem uma trajetória muito firme de passagem da eletromecânica para a eletrônica, né? E do lado da agricultura, a agricultura do século XX, ela foi muito baseada na química. E a agricultura do século XXI, ela está se baseando em 2 outros paradigmas, né?
ou a agricultura dos transgênicos, que não é da química, é da genética, ou a agricultura biológica, a agricultura orgânica, que é da biotecnologia, está mais próximo da biologia do que da química. Então, são mudanças de grande profundidade que estão acontecendo nos padrões técnicos. A outra grande mudança é do padrão energético, né? A gente está no meio da transição do velho padrão baseado na energia fóssil para um outro padrão baseado num elenco de fontes mais amplas e que tendem a ser fontes renováveis. O Brasil aí está muito bem situado, né? Porque com a descoberta do pré-sal nós vamos ter uma posição internacional muito favorável como produtores do velho padrão, mas o Brasil também está bem colocado na tendência que emerge. Daqui a pouco eu vou voltar a isso, porque eu acho que é um eixo importante do nosso debate. A outra mudança é a valorização da sociedade do conhecimento, que é para onde transita o mundo do século XXI, o que coloca a importância da educação e da inovação. E aí nós estamos mal situados. Se na mudança do padrão energético estamos bem situados, nessa nós estamos mal situados. Porque os nossos padrões educacionais e o nosso investimento em inovação é muito insuficiente para os padrões mundiais. Essa mudança vai levar a um peso crescente dos serviços e da economia criativa no conjunto da base produtiva mundial. Tanto que a nossa visão de rural, que vocês vão ver aqui, não é a visão do rural agrícola, né? Porque a gente está atento a essa mudança, onde os serviços também vão ter uma presença muito forte no mundo rural do século XXI, e não só a agricultura. E, finalmente, essa revisita ao mundo rural, que a gente está fazendo no estudo, mas uma das leituras que nós estamos fazendo é como é que isso está acontecendo no mundo, né? Então, esse debate que vai passar aqui no fórum nos próximos dias, sobre novas bases conceituais e novas tendências do desenvolvimento rural no mundo, que também a gente está trazendo para o debate no Brasil. Então, é um conjunto de mudanças que a gente tem que estar atento a elas para fazer o debate sobre o desenvolvimento rural brasileiro. No que se refere ao Brasil, eu queria destacar algumas tendências que me parecem importantes. Primeiro, o nosso ambiente macroeconômico, que para o Brasil foi uma mudança muito grande, porque nós passamos 2 décadas, as décadas finais do século XX, com um ambiente macroeconômico marcado por grandes desequilíbrios. A hiperinflação, o crescimento da dívida pública, desequilíbrio na balança de pagamento que nos tornava vulneráveis a qualquer espirro que acontecesse no mundo. Era uma realidade muito dura que a gente viveu nas 2 décadas e, a partir de domar a hiperinflação na metade da década de 90, a gente foi gradualmente conseguindo construir um ambiente macroeconômico melhor e é onde a gente está hoje. Eu fiz essa tabela comparando o começo da década com o primeiro ano da segunda década, o começo da década inicial e o começo dessa década em que nós estamos, e a gente vê mudanças fundamentais. Por exemplo, a gente tinha de reserva líquida 38 bi, hoje a gente tem quase 400 bi. E eu botei ali reservas sobre o serviço da dívida, que é uma relação importante. A gente tinha 0,7 e hoje a gente tem 7,3. Então, é uma situação muito tranquila, porque o patamar de reserva dá e sobra para a gente saldar os serviços da nossa dívida. Tanto que o debate sobre dívida externa saiu da nossa agenda. Era muito intenso na década de 80 e começo da década de 90 e saiu da nossa agenda. A inflação foi domada, a gente
está num patamar de 5 e pouco de inflação, né? Um repiquezinho aqui, outro ali, um pouco acima da meta, mas para os padrões internacionais um pouco alta, mas para os padrões tradicionais brasileiros bastante aceitáveis, né? A relação dívida pública, como eu falei, a líquida agora caiu para 36%. Isso é muito importante para o nosso debate, porque essa relação muito alta, ela consome os recursos do governo, porque a dívida termina sendo colocada também como prioridade. E aí, primeiro você tem que saldar a dívida para depois pensar em política pública, tá certo? Então, quanto mais baixa for essa relação, melhor para as políticas públicas. E vai sobrar mais recursos públicos para as políticas públicas. Quanto mais alta essa relação, mais a gente tem que servir aos nossos credores e não fazer política pública. Então, a torcida tem que ser para que essa relação caia e, na verdade, foi isso que aconteceu no governo Lula. À medida que essa relação foi caindo, foi se abrindo um espaço de manobra e nesse espaço de manobra é que a gente avançou com políticas públicas, principalmente as políticas sociais, né? Porque não estávamos mais na agonia de um peso muito forte da conta do endividamento. O aumento do crédito, que no caso do Brasil tem um peso importante, a gente dobrou o crédito em uma década, de 25% para 50% do PIB, e o aumento das exportações de uma forma significativa que nos ajudou também a resolver o nosso desequilíbrio externo, porque a gente tinha uma balança comercial com dificuldade, agora a gente tem uma balança comercial superavitária, mesmo tendo problema aqui e acolá na balança de serviços, a gente tem um saldo inicial importante que vem do desempenho do nosso comércio, mesmo nas condições de crise que estão lá fora. A segunda tendência importante foi a opção que a gente fez pelo nosso mercado interno. Aí a gente diz assim, não, mas o Brasil já tinha feito essa opção no século XX. E é verdade. A nossa industrialização foi uma industrialização olhando para o mercado interno. Só que tem uma grande diferença. No século XX, era o mercado interno da classe B e A. Certo? E 2/3 da população brasileira estava fora desse mercado. A experiência nova e a tendência nova desse começo de século é que a gente ousou apostar no potencial que muitos não acreditavam nele e que a gente chamava de consumo insatisfeito da maioria dos brasileiros. Então, aumentando a renda e combinando renda com crédito, a gente estimulou o consumo insatisfeito de uma parte importante da sociedade brasileira e fez, de novo, a aposta no mercado interno. Tanto que vejam nesse gráfico, que foi da exposição de Luciano, tanto que eu botei ali a elaboração do BNDES, o azul clarinho é o peso do comércio externo e o azul escuro é o peso do comércio interno. Então, não resta dúvida, olhando esse gráfico, que quem comanda a dinâmica da economia brasileira é a demanda interna, agora com o peso relevante da classe C e da classe B também, que tem crescido. A classe A também tem crescido, mas não na mesma proporção. E uma tendência recente, que é muito saudável, é a tendência da queda da taxa de juros, que é mais do governo Dilma do que do governo Lula, mas ela já vinha se dando e ela é muito importante porque ela tem impacto na nossa dívida pública, né? Quanto mais alto for o juro, mais a gente paga mais de dívida pública. E quanto mais baixo for o juro, mais a gente paga menos, portanto, mais a gente pode ter políticas públicas. Então, essa é uma tendência muito saudável e a gente está ousando atuar também nessa direção. A mudança principal é essa que eu já falei, né? É que o Brasil ousou, com essa aposta
potencial que existia, mudar o padrão de crescimento. Porque o Brasil do século XX foi um dos países mais dinâmicos do mundo. Eu considero o Brasil a China do século XX. Certo? Tivemos taxas de crescimento de 14% ao ano, não é? E tinha um dinamismo muito forte na maioria do tempo no país. Mas o comportamento do crescimento se dava como está mostrado aqui no gráfico, não é? A linha azul é a da concentração da renda, do grau de concentração da renda, e a linha lilás, né, é a linha do crescimento da renda. Então, veja, até aqui a renda crescia, mas ao mesmo tempo que ela crescia, a concentração da renda crescia mais ainda. Então, o que a gente fez de novo foi essa experiência de conseguir crescer a renda e diminuir a concentração da renda. Então, é nesse contexto que a gente está discutindo agora o desenvolvimento rural brasileiro. É um contexto onde a gente está conseguindo superar aquilo que foi a grande marca do Brasil do século XX. Um país dinâmico que se tornava potência econômica, mas quanto mais crescia, mais a renda se concentrava. Por isso que a gente era, ao mesmo tempo, exemplo de bom desempenho econômico, e quando a gente olhava a concentração de renda, nós não estávamos junto das grandes potências. A gente estava junto de Honduras, de Serra Leoa, né, dos países mais pobres do mundo. Então, é essa grande mudança que eu acho que fomos capazes de fazer, em grande parte, usando políticas sociais. Que eu acho que foi o grande aprendizado do Brasil redemocratizado. À medida que a gente foi avançando na redemocratização, a gente foi aprendendo a construir boas políticas sociais. E grande parte desse aprendizado vem do diálogo entre governo e sociedade civil. Por isso que a gente avançou na redemocratização, porque a gente pôde contar com a sociedade civil para construir, implantar e fiscalizar as políticas públicas, que no ambiente de ditadura não dá para fazer assim, tá certo? Então, esse foi um aprendizado muito interessante que nós vivemos na redemocratização. Tanto que os nossos indicadores socioeconômicos também melhoraram muito. E esse é a novidade, né? Por exemplo, o salário mínimo, eu gosto de começar por ele, porque eu sou de uma geração de economista que, quando a gente apoiava os movimentos sindicais, a bandeira do movimento sindical era $100 de salário mínimo. Os mais velhos do auditório se lembram disso. E cada vez que essa bandeira aparecia, no dia seguinte, parecia que o mundo ia se acabar. A grande imprensa, ela botava assim: todos os municípios do Brasil vão falir, a Previdência vai quebrar, tá certo? Nós já passamos de $300 há muito tempo. Nem a Previdência quebrou, nem os municípios faliram por isso, né? Então, até a dificuldade agora é porque estão cortando o IPI. Mas não foi pelo aumento do salário mínimo. E o Brasil ficou melhor do que estava antes. E o aumento do salário mínimo teve um impacto muito grande no tal modelo de crescimento puxado pela demanda popular, com um impacto mais favorável nas regiões mais pobres do Brasil. Tanto ele teve um impacto social, como ele teve um impacto regional. O aumento do salário mínimo teve um impacto fantástico nessas regiões. Em São Paulo teve menos, porque a grande maioria dos trabalhadores de São Paulo, que já tem uma estrutura econômica maior e mais estruturada, está acima de 2 salários mínimos. Então, o impacto não foi na mesma proporção. A taxa de desemprego caiu, o emprego formal cresceu, o rendimento médio real
cresceu e a pobreza extrema caiu pela metade. Então, para uma década, são indicadores de grande relevância, né? Que mostram que esse caminho que a gente apontou é um bom caminho. Deu resultados bastante interessantes para a construção de um Brasil diferente. Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, né? E eu queria levantar alguns desafios, e o mais importante continua sendo de combater as desigualdades. Parece que este é realmente o nosso grande desafio, porque capacidade de crescer a economia o Brasil tem. Eu sempre digo que para domar a economia brasileira é preciso ser muito bom. É preciso uma política recessiva muito bem feita para segurar a economia brasileira, porque o potencial do país é tão grande que soltou um pouquinho a gente vai em frente, tá certo? Mas a desigualdade é muito grande. Tem máquinas de gerar desigualdade que são muito estruturadas e muito difíceis de desmontar. A maquininha fiscal, por exemplo, né? A reforma tributária não sai. Não sai porque ela é uma das máquinas de gerar desigualdade. O sistema está estruturado de um jeito que quanto mais a gente arrecadar, mais desigualdade a gente gera, porque ele cobra mais de quem ganha menos. Cobra mais de quem produz e menos de quem especula. Não cobra de quem é proprietário fundiário. Porque o ITR no Brasil é uma piada, né? Então, ele é uma máquina de gerar desigualdade. E ainda vem uma gracinha agora de nivelar a alíquota interregional em 4, que dá vontade de a gente perguntar em que país vocês estão, tá certo? Como se o país fosse igual. Então, esse desafio de gerar oportunidades para a ascensão social da nossa população, de erradicar a pobreza, de investir firmemente na educação, principalmente na educação de base, porque a educação básica no Brasil é também uma máquina de gerar desigualdade. Porque a classe média, ela vai para a escola privada, que é um pouquinho melhor, e a escola pública é ruim. Então, você já entra criando a desigualdade. E a gente sabe que educação é tijolo em cima de tijolo. Se você tiver um lastro deficiente, para você recuperar depois, é muito esforço. Portanto, o grande desafio é dar um bom lastro na saída para todos os brasileiros. E aí, a partir daí, quem quiser vai, quem não quiser fica. Mas você garantiu uma educação inicial de qualidade para poder dar oportunidade para as pessoas. A gente faz o contrário. A gente, na partida, já divide. Uns vão ter sucesso na vida e outros não vão ter. Tá certo? Uns vão chegar lá e outros não vão chegar. E esse desafio continua inteiro. A gente não consegue sair desse desafio. Tá certo? Melhoramos bastante o ensino médio, melhoramos bastante o ensino superior, mas o ensino básico está ali travado, tá certo? Tem um debate importante que é fomentar o desenvolvimento regional, que é o outro lado da desigualdade. Né? Temos um país que ficou muito desigual regionalmente no século XX, portanto, esse desafio continua na nossa agenda com muita força. Do ponto de vista econômico, eu diria que tem 2 desafios importantes. Primeiro, elevar a taxa de investimento e de poupança. A gente poupa pouco e a taxa de investimento ainda está muito baixa, 18%. A meta é chegar a 20% daqui a uns anos. O Brasil já teve 25% de taxa de investimento. A China tem hoje mais de 40% de taxa de investimento, não é? Então, a taxa de investimento ela é importante. Tanto que, vejam, no governo Dilma, ela está tentando equilibrar os 2 pontos. Ela está tentando manter a dinâmica do consumo das famílias, mas está olhando para a variável investimento. Tanto o investimento público como o investimento privado.
Ela está, por exemplo, avançando no programa de concessões. Fazer isso sob o manto do PT, a gente sabe que não é fácil, tá certo? E ela está fazendo, porque dentro do PT nem todo mundo apoia esse tipo de iniciativa. Mas isso está sinalizando que essa é uma variável estratégica, e se eu não tenho ainda condição de ir tudo pelo investimento público, eu tenho que abrir espaço também para o investimento privado, né? E diversificar as fontes de financiamento. O nosso sistema financeiro não financia o desenvolvimento do país. Nós temos um grande sistema financeiro, um bom sistema financeiro, mas não investem no longo prazo, né? O longo prazo é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é BNDES, é banco público para puxar o longo prazo. Então, essa é uma dificuldade importante, porque a gente tem, principalmente na construção de infraestrutura, um desafio grande de financiamento. Em termos estritamente econômicos, eu destaquei 2. Melhorar a competitividade da indústria, que a gente conseguiu fazer uma boa base industrial, mas o segmento de mais alto valor agregado, a gente está perdendo força. E está perdendo competitividade em termos internacionais. Tanto que o Brasil Maior tem este foco, né? O foco do Brasil Maior é olhar para esse pedaço da indústria brasileira que está perdendo espaço para a indústria alemã, para a indústria chinesa até, e perdendo mercado dentro do Brasil, perdendo mercado fora e perdendo mercado dentro do Brasil para importação de outros países. E se a gente quer continuar sendo uma potência industrial importante, tem que olhar para isso, né? E segundo, valorizar o desenvolvimento rural, que eu acho que esse é que é o grande debate novo das próximas décadas. E eu vou tentar um pouco defender isso na próxima parte, né? Tanto em termos de energia renovável como em termos de produção de alimento, a gente está sendo chamado para olhar de novo o Brasil rural, né? E por isso que eu já passo para a parte seguinte, que é a importância do debate sobre o Brasil rural na agenda brasileira atual e dos próximos anos. Eu acho que o Brasil volta com isso para a agenda. O Brasil do século XX tinha como projeto nacional ser uma potência industrial. E conseguimos. A gente começa o século XX como uma potência primária exportadora, e em 1980 nós éramos a 7ª maior e mais diversificada base industrial do mundo. E o G7, o 8º era o Brasil. Portanto, quisemos e conseguimos, a qualquer custo, certo? A qualquer custo ambiental, a qualquer custo social, era isso que a gente quis e a gente chegou lá, tá certo? Então, foi um desafio muito grande. Intensificamos muito a nossa urbanização. A gente hoje tem uma das urbanizações mais deformadas do mundo. Quando se debate cidade no mundo, as cidades brasileiras aparecem do lado negativo, né? Pela intensidade, inclusive, com que a gente construiu o processo de urbanização. A minha cidade, o Recife, tinha 500 mil habitantes em 1950 e 1,1 milhão em 1970. Em 2 décadas, mais do que dobrou. Isso não foi só Recife, isso foi Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Então, a gente intensificou muito e temos hoje uma urbanização muito problemática nas nossas grandes cidades, né? Então, pela rapidez com que a coisa caminhou. O Brasil do século XXI, ele não tem ainda um projeto, na minha visão, um projeto nacional claro. Certo? Tanto que esse debate, por exemplo, sobre a indústria, ele às vezes aparece criticando a nossa presença como produtor de commodities. Parece que a gente está voltando à roda da história e está voltando a ser primário exportador, parece que o mundo não mudou nada e a gente está voltando ao século XIX, o que não é verdade, tá certo?
Então, esse é um debate interessante, porque a gente tem sintomas de que os rumos estão por ali, mas a gente não tem, na verdade, uma visão clara como sociedade de qual é mesmo o nosso projeto do século XXI, tá certo? Então, acho que esse é um debate importante diante das mudanças que eu falei no mundo e das mudanças que a gente fez aqui. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu acho que vão remeter a nossa agenda para o mundo rural. Primeiro, esse debate sobre a energia. Quer dizer, sair da energia fóssil para a energia renovável vai nos trazer para o Brasil rural. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar uns mapinhas. E a pressão mundial por produção de alimentos. Essa é uma agenda que está no mundo. Por quê? Países muito populosos, como a Índia e como a China, estão aumentando a renda média. Então, tem uma demanda, a América Latina está aumentando a renda média, tem uma demanda mundial por alimento. E quando a gente vai para o lado da solução, do atendimento dessa demanda, o Brasil sempre aparece na agenda mundial, certo? Então, acho que tem tensões interessantes que estão levando a gente a voltar para a nossa agenda com a discussão sobre o Brasil rural e seus rumos, tá? Quando a gente olha para o Brasil rural, e esses dados são da exposição de Luciano, a primeira coisa que aparece é a força do agronegócio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente virou potência industrial, a gente também foi capaz de construir uma base agrícola baseada no agronegócio muito forte, tanto que representa hoje quase 1/4 do PIB e com uma capacidade de aumentar a produtividade incrível. Essa linha laranja aqui é a linha da área cultivada e o azul é da produção. O Brasil este ano vai ser líder mundial recorde de produção, tá certo? Então a produção cresce muito mais rápido do que a área e com isso a produtividade por hectare aumenta muito. Então praticamente triplicou nesse período curto que Luciano botou aí no mapa, no gráfico que ele queria trazer, né? Por outro lado, a força do agronegócio no comércio externo. Tem uma força na estrutura produtiva interna e tem uma força no comércio externo. E aí ele também, esse gráfico foi ele que mandou, é o gráfico da balança comercial brasileira em bilhões, e você vê aqui o amarelinho é a exportação total, o verdinho é a importação total, e a linha azul é a exportação do agronegócio. Então, o agronegócio vai ganhando importância nas exportações. Em 2011, o superávit foi de 77 bi, representando quase 40% das exportações. Então, não dá para deixar de olhar para essa realidade, porque ela é muito pesada, tá certo? E duas outras tabelas que ele mandou também, que eu achei muito importante trazer para vocês. Primeiro, a maioria dos produtos, no último ano, de 2010 para 2011, teve crescimento maior do que 2 dígitos. É mais do que taxa chinesa, gente. Tá certo? Então, veja aqui, o complexo de soja tem crescimento de 36%, álcool, 17%, carne, 15%, cereais e farinha, 50 e tantos por cento, suco de fruta, 38%. São taxas mais do que chinesas. Quer dizer, isso mostra uma capacidade de produção muito grande e de exportação também. E o destaque para a China, veja. Veja como a China não é só importante para o Brasil em termos de minério. Ela é muito importante em termos de minério, mas em termos de produção agrícola também. Vejam a China aqui. A União Europeia leva 25% das nossas exportações, a China levava 14%, passou para 17%. Já é quase 20% de tudo que a gente exporta em termos de exportação do agronegócio.
Isso não é minério, gente. Então, essa é um peso muito grande e a China vai continuar crescendo e os chineses vão aumentar muito a renda média. Então, isso é um mercado que vai puxar a economia brasileira, que a gente queira ou não. A outra importância é a da agricultura familiar, que eu acho que também a gente avançou muito nisso. Eu também sou de uma geração de economistas que, quando a gente discutia agricultura familiar, estava cansada de ouvir: rapaz, esquece isso. Isso é coisa de pobre. Isso não tem futuro. O Brasil tem que basear no agronegócio. O agronegócio é que é o filé do Brasil, tá certo? Eu acho que aí os movimentos sociais, de novo, aproveitaram a redemocratização e mudaram a agenda do Brasil. Eu nunca esqueço que o MDA foi criado no governo FHC. Não foi criado no governo Lula, não. Tá certo? Quem criou o MDA foram os movimentos sociais, na pressão. Tá certo? Estava sendo desmontado o Estado brasileiro e a gente conseguiu criar um ministério para a agricultura familiar. Porque dentro do outro... E aí os estrangeiros, mas para que dois, meu irmão? Dois ministérios, sim senhor. Porque se botar no outro, o outro engole. Com aquele poder ali, o outro engole. Tá certo? Então tem que ser dois mesmo, para ter políticas específicas. E aí a gente teve mudanças importantes com isso. Né? E veja, a visão anterior era de que isso não tinha dimensão, não tinha consistência econômica. E aí, quando a gente consegue fazer o censo agrícola, o último censo agrícola, aparecem esses números. Então, vem da agricultura familiar 70% da produção de alimento que a gente consome. Então, o agronegócio é muito bom na exportação, mas quem garante o consumo interno é a agricultura familiar. 75% do emprego rural. E aí tem um debate fundamental. Qual é o Brasil rural que a gente quer? É o Brasil rural com máquina ou é o Brasil rural com gente? Os movimentos sociais têm no seu lema: queremos um Brasil rural com gente, e agora só para chatear, com gente feliz. Né? Só para chatear. E eles têm razão, 75% do emprego está lá na agricultura familiar. Né? 4 milhões e 300 de estabelecimento até 100 hectares. Então, é uma massa crítica muito importante que a gente tem. E tem aumentado a produtividade. Aquele gráfico da produtividade não é só da agricultura patronal. Se a gente fizer o gráfico da produtividade da agricultura familiar, também se verifica um aumento importante de produtividade. Então, a agenda do século XXI inclui o debate sobre qual é o rural que a gente quer. É só o rural da agricultura patronal ou é um rural onde a agricultura familiar também vai ter um papel importante? Tá certo? Então, esse debate está aí colocado, não é? Por outro lado, veja, os dois padrões, as duas cunhas que estão trazendo a gente para discutir o rural. O padrão energético, porque a gente vai ser bom no fim da era do petróleo, mas o Brasil já tem 46% da matriz energética de fonte renovável. A média mundial é 13%. Vê como a gente já andou na direção do novo padrão, tá certo? Enquanto a média mundial é 13%, a nossa média é 46%. Embora essa média precise de algumas qualificações. Por exemplo, 75% de energia elétrica é gerada em grandes hidrelétricas e cada vez mais na Amazônia, tá certo? Então, não é à toa que elas são polêmicas, porque elas têm impactos ambientais e impactos sociais importantes.
Então, lenha e carvão representa 12% da matriz. E a gente sabe que um pedaço dessa oferta é extração ilegal, né? Então, tem problemas aí para a gente enfrentar. E o etanol, que é a partir da cana, também tem problemas sociais e ambientais importantes. Então, não estamos no melhor dos mundos, mas estamos na direção do mundo, tá certo? É para lá que o mundo está indo no século XXI. Esse mapa do etanol, ele é muito interessante porque ele mostra que é no coração do Brasil rural que está a principal fonte da nossa energia renovável depois que sai a hidrelétrica. A primeira é a hidrelétrica, a segunda é o etanol, tá certo? O etanol é interior de São Paulo, é Mato Grosso do Sul, é Goiás, interior de Goiás. Então, ali está o coração do etanol. O Nordeste não está. Né? O Nordeste está perdendo importância na produção de álcool. Aqui a tabelinha por região, eu vou deixar para vocês. O Nordeste está perdendo peso. Esse núcleo duro está lá no interior, lá no coração do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá certo? Do ponto de vista de alimento, não resta dúvida que nós vamos ter que enfrentar essa discussão. Se o mundo precisa de alimento, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem água, tá certo? A China não tem água. A China tem gente, está crescendo muito e tem água como recurso escasso. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem disponibilidade de água relativamente alta comparado com o padrão mundial hoje, né? Tem terra fértil, é competitivo na produção de alimentos, inclusive internacionalmente, e para dentro está olhando para a agricultura familiar. Então a gente tem potencial aí importante diante de uma demanda crescente. Portanto, essa agenda a gente tem que tratar. Qual é a discussão do Brasil rural? É como é que a gente vai organizar o Brasil rural do século XXI? Né? Quais são as tendências regionais dele? O Nordeste, e por isso que Luciano disse, eu queria que você fosse, porque eu vou terminar dizendo que Norte e Nordeste tem que estar na nossa agenda. Porque o Nordeste tem 28% da população total do Brasil, mas tem 46% da terra agrícola do Brasil. Certo? E só produz 18% do valor nem 18, acho que é 14 hoje, do valor da produção agrícola do Brasil. Então, é uma região que tem que ter um olhar especial nesse nosso debate, ainda bem que o fórum está aqui, tá certo? E aí eu vou para o final, que quer dizer, o que eu defendi aí é que a gente tem que pegar essa agenda, tá certo? A agenda do século XXI do Brasil é diferente da agenda do século XX. E o desenvolvimento rural precisa estar na nossa agenda. Com relação ao banco, o que ele me mandou é isso. Primeiro, a importância da agricultura patronal, e aí ele destaca duas importâncias: um sistema que aproveita a vantagem competitiva do país no contexto mundial, se tornou competitivo internacionalmente e tem peso relevante na economia nacional. E um sistema que realiza sistematicamente avanços técnicos, por isso que a produtividade aumenta. O papel da Embrapa aí é muito importante. Então, dos poucos lugares no Brasil que a gente endogeneizou a inovação. A indústria tem dificuldade de fazer isso, a agricultura patronal fez isso na frente da indústria. O comentário meu é: atenção, cria pouco emprego, tá certo? Botei em vermelho porque não veio de lá. As vantagens da agricultura familiar que eles percebem hoje. Tem um sistema compatível com a preservação da biodiversidade e de ecossistemas naturais. Gente, isso no século XXI é preciso olhar para essa vantagem da agricultura familiar, tá certo? Os sistemas agroflorestais são portadores de sustentabilidade e são muito adequados para a agricultura familiar. Os arranjos produtivos dialogam também muito bem com a sociobiodiversidade. A agricultura familiar é uma base adequada para a economia florestal e são bons prestadores de serviços
ambientais. Então, isso é a cara da agenda do século XXI. Então, quando eu olho a agenda do século XXI e a gente olha como o BNDES vê hoje a agricultura familiar, ela está colada na agenda do século XXI. Ali ele mostrou uma diferença importante, não é? É que avançamos na agricultura familiar, mas em termos de financiamento, e banco pensa logo em financiamento, a diferença entre o financiamento para a agricultura patronal e para a familiar ainda é muito grande. Claro que a gente tem que reconhecer que o Pronaf passou de 2 bi para 16 bi, multiplicou por 8, né? Mas no percentual, o grosso ainda é de financiamento para a agricultura patronal, tá certo? E para terminar, quais seriam os grandes desafios para as políticas públicas? Primeiro, criar condições para o desenvolvimento da agricultura familiar, com geração de renda e sustentabilidade. E aí eles botam o seguinte, inclusive onde há forte presença da agricultura comercial, que é uma dificuldade, né? O MDA tem dificuldade de fazer isso, porque o mandato dele é só para a agricultura familiar. Mas, na verdade, quando ele dialoga com a realidade, em muitos lugares do Brasil, essa agricultura está junto com a outra. O banco, que tem um mandato amplo, ele vê as duas, tá certo? Apoiar a expansão da produção de commodities, aumentando os vínculos com o território e reduzindo custos ambientais. Então, em cima das fragilidades do outro segmento. Incorporar sociodiversidade e conhecimentos tradicionais à estrutura produtiva de forma sustentável. Vejam se isso não é sinal dos tempos, gente. O BNDES falando em apropriar o conhecimento tradicional, tá certo? À estrutura produtiva da agricultura brasileira. É realmente um avanço muito grande, tá certo? Ampliar a oferta de serviços públicos adequados às áreas rurais, que é uma grande deficiência, porque a gente concentrou a oferta de serviços públicos nas áreas urbanas, né? O Brasil do século XX concentrou violentamente a oferta de serviços nas áreas urbanas. E um apoio especial, que é o que ele queria, à agricultura familiar do Norte e do Nordeste, né? Na agenda tem que ter esse destaque. E para terminar mesmo, eu acho que esse é o outro grande avanço do BNDES. Valorizar políticas de base territorial. Certo? Hein, Humberto? Quem diria? Né? Quem diria a gente ouvir isso da minha voz, mas escrito pelo presidente do BNDES. E aí ele diz, ó, mobilizar e acolher demandas dos diferentes territórios. Ou seja, dar conta da diversidade. Essa é a grande vantagem da abordagem territorial. É como ela lida com a realidade concreta de cada território. A diversidade do Brasil pula, certo? Não dá para tratar de forma uniforme o que é diverso, certo? E a abordagem territorial, ela traz para a agenda pública a diversidade do Brasil. Intensificar o desenvolvimento e enraizamento das atividades produtivas e inovativas, enfatizar processo intensivo em conhecimento e inovação, visando agregar qualidade e valor aos bens e serviços produzidos no território. Então, não é para produzir pobreza, não, gente. É para produzir riqueza. Riqueza com capacidade de inovação, com conhecimento. Não é instrumento de reprodução da pobreza. A minha leitura é essa, certo? E utilizar bases conceituais e metodológicas capazes de refletir a diversidade regional brasileira e as características e dinâmicas dos espaços urbanos e não urbanos. E aí, quando eu li isso, eu digo, opa, nosso estudo está na linha, tá certo? E aí eu queria convidar vocês com essa apresentação, meio minha, meio de Luciano, a discutirmos esses próximos dias, né? A nossa agenda está indo nessa direção, ela começa por uma discussão conceitual, né? E vai prosseguindo ao longo do tempo, e nós vamos ter
a chance nesses dias de ver se isso que está apresentado nesse começo faz sentido, se o rumo do nosso estudo está correto, está na hora boa da gente reorganizar, se for o caso. Avançamos, mas estamos longe ainda do final. Então, acho que é um bom material para a gente fazer uma reflexão nesses dias. Claro que centrado no Brasil, né, mas os nossos convidados estrangeiros podem contribuir também com as suas experiências e com uma leitura crítica que às vezes a gente perde um pouco quando está falando da gente mesmo. Muito obrigada.